Louvados e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós, amados irmãos, vamos ficar de pé, aqueles que puder ficar. E o tema hoje é o seguinte do outro, só que eu troquei de tema, né? Porque dá no mesmo. O outro foi Deus, o poderoso na batalha. E agora, em Deus, somos mais do que vencedores. Amém? Inclusive a leitura é continuação de 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19. Que eu tinha escrito também para a semana passada, mas não deu tempo. Não adianta botar muita coisa não, que às vezes um assunto puxa muitos outros assuntos. Quando a gente vai ligar, já está terminando. Mas vamos lá, agradecendo a Deus de nossa vitória. Graças a Deus, hoje vai ser o irmão Olivando, que vai trazer a palavra. E graças a Deus que o pastor César estiver, nós sabemos que ele está pregando e chamando mais irmãos que estavam predestinados para fazer parte da noiva de Cristo. Amém? De maneira que em tudo devemos dar graças a Deus. Amém? Então vamos ler o capítulo 19 e os versículos são de 1 a 7, depois 14, 16, etc. Mas pelo menos direto é 1 ao 7. 1 ao 7 do capítulo 19, de 2 Reis. 19, 1 ao 7, 2 Reis. Então começamos. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então ele enviou ele aqui, coberto de saco e etc., com cinzas, para se encontrar com Isaías. Por quê? Porque Sinagueribe tinha amedrontado todo o povo de Israel e ainda disse assim: não pense que o vosso Deus vai salvar vocês. E começou a fazer um bocado de ameaças. Aí foi quando aconteceu esse negócio aqui no capítulo 19, que Ezequias, ouvindo isto, e sabendo como um rei de Deus, um rei filho de Deus, sabendo que Deus é todo poderoso, isso é para nós também quando ouvimos uma ameaça. Pode ser ameaça de qualquer tipo, político, pode ser de assaltante, pode ser o que for. Veio uma ameaça para nós devemos orar ao Senhor e apresentar aquela ameaça a Deus, porque Deus quer que a gente faça isso para Ele resolver e mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Então Ele mandou aqueles homens, Eliaquim, mordomo, Sebna, o escrivão, justamente para se encontrar com Isaías. Isaías foi um grande profeta que passou por vários reinos. Então, e disseram-lhe, assim diz, é o terceiro, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia. O pastor tem falado sobre isto também. É dia de angústia, de vituperação, ou seja, vergonha,
desprezo, humilhação, e de blasfêmia, ou seja, blasfemar da nossa fé, blasfemar do nosso Deus. Ontem mesmo eu estava vendo muitos quadros de atores e artistas em geral, que querem se mostrar, dizendo que Deus não existe, ou dizia que não valia a pena servir a Deus, e Deus não matou quase nenhum deles. Sabe o que Deus fez? Botou todos eles debaixo dos pés, para não desfazer de Deus. E incrível, eu só havia falado daquela mulher galega que conseguiu conquistar muitas crianças e não tinha respeito por nenhuma delas. A Xuxa. E a turma dizia que ela fazia assim com os dedos, que era de adoração ao demônio. Você sabe disso? Aí então ela foi dizer, não, isso aqui é uma expressão do amor. Uma expressão do paz e amor, que a turma faz com os dois dedos assim. Ela começou a dizer, mas a turma começou a dizer, nos discos dela, como que ela fazia adoração a Satanás, um bocado de coisa. A pessoa quer esconder diante de Deus, mas não consegue. Porque Deus faz a pessoa liberar o espírito que tem para que se conheça Ele. Sabe o que ela fez? Botou 2 brincos na orelha. Cada brinco tinha 666 no brinco e no outro 666. Agora, uma mulher dessa pode dizer que o pessoal está enganado, que ela não adora o demônio. Não é verdade? E assim, eu só estou citando isso, não é para falar mal da pessoa, não. É para mostrar o tempo do fim, como as coisas estão piorando. Não é verdade, irmão Fernando? Como as coisas têm piorado cada vez mais. Que antes ele ainda tinha medo de dizer isso, para que ninguém quisesse reclamar dele, mas agora ele disse aberto, que ela chegou a dizer que esse negócio de Deus foi uma invenção do povo, por causa de coisas. Então, Deus é tranquilo, seguro, mas em sombra de Deus não fica sem o seu quião, não. Então vamos ver agora o 4 em diante. Sim, blasfêmia, né? Porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Ou seja, o povo de Deus chegou perto do parto. Porém, não tiveram força suficiente para dar luz, ou seja, para enfrentar o inimigo. Mas o povo de Deus, nós não combatemos com armas, nós combatemos com oração. E ai daquele que perseguir ou falar mal dos filhos de Deus, eles não vão ter um bom resultado, um bom êxito. Isso vale para todos, especialmente essas pessoas que estão vivendo como tiranos, ou seja, que quer botar uma carga numa pessoa que nunca fez mal a eles, mas ele quer botar essa carga para dominar e extorquir e fazer o que quiser. Então, esses são aqueles que realmente se apresentam como inimigos de Deus. E quem foi inimigo de Deus seria melhor que pendurasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. Porque Deus tem força e para humilhá-lo até, como teve um que morreu seco. Nada dava certo para ele, piorando. Foi um homem de ter multidões e mais multidões seguindo ele e dando dinheiro a ele, um cantor, especialmente de rock, mas ele ficou em cima de uma cama. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo desta época. Nós não pensamos que nós estamos em paz, porque nós temos um Deus que nos protege e nos abençoa. Mas bastou sair da igreja, a gente já está vendo que o mundo está muito pior do que Sodoma e Gomorra, que o mundo está muito pior do que nos tempos romanos, entendeu? O mundo não tem mais nenhum proveito. Uma expressão muito importante que o profeta de Deus deu foi dizer que o mundo
está no pesadelo. O pastor César tem dito sempre isto. Por isso devemos orar para dar força ao nosso pastor, aos nossos irmãos, e que cada vez mais nós procuremos viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então aqui o 4 diz assim, olha, bem pode ser que o Senhor teu Deus, isso é Senaqueribe dizendo, que o Senhor teu Deus ouça todas as vossas palavras de Rabsaquei, a quem enviou o seu Senhor e Rei da Síria, para blasfemar o Deus vivo e para vituperá-lo, ou seja, envergonhá-lo, com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. 6. Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, falando para o representante do rei maldito, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras. Aliás, desculpe, esse aqui mandou dizer para o rei Ezequias. Isaías disse: assim direis a vosso Senhor, dizendo para os servos do rei Ezequias. Assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram, está vendo? Deus tomou para si. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Vocês adotaram que tudo que Deus fala não escapa nada? Até a espada que ele falou. Esse rei vai morrer a espada na sua terra. Vamos orar e depois dar continuidade. Depois nós passaremos para 14 e 16, depois 18 e 23. Então agora vamos para orar. Senhor nosso Pai Celestial, nós somos privilegiados e agradecemos ao Senhor, porque nós somos nós um povo que temos o único Deus verdadeiro, o Deus onipotente, o Deus criador, o Deus que faz tudo, o Deus que conhece todos os pensamentos e o Deus que dá a todos nós a honra de ser vencedores, porque em Ti, ó Pai, somos mais do que vencedores. Abençoa toda a Tua igreja, abençoa aqueles que hão de chegar, abençoa os nossos amados visitantes e abençoa o líder de cântico, que é Ricardo, com os seus músicos, e abençoa Erinaldo e aquele que todo mundo está ajudando lá dentro, que eu não sei o nome de todos, inclusive o filho de Júnior. Para que, ó Pai, este culto seja um culto abençoado, na Tua presença, todos nós possamos nos alegrar no Teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, irmão, vamos ler agora, para quem está chegando, é 2 Reis 19, mas agora é versículo 14. Já lembro de 1 a 7, agora 14, 16. Então, 14 diz assim: recebendo, está vendo? Eu estou encurtando, porque ele mostrou a carta a Ezequias, tudo isso. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. 16. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este, que era o mensageiro,
para afrontar o Deus vivo. Então, nós vamos agora para o 18. 18 diz: e lançaram os seus deuses no fogo. É o povo de Ezequias. Ezequias mandou, veja só, como mesmo dentro de Israel, como tem a gente que servia a Deus, mas tinha os seus balaíns, não é verdade? Ezequias já tinha destruído um bocado de coisa, inclusive Ezequias destruiu a serpente, e gostaria que todos os irmãos pudessem ler isso aqui, para não dizer mais a expressão que a serpente representa Jesus Cristo. Para que todos aprendam isso. Eu já expliquei aqui na semana passada que Jesus Cristo tomou a forma da serpente e de bronze, para ele sofrer o juízo por nós. Eu digo, e da serpente, tem que ter o veneno igual da serpente para se combater através de vacina. E a vacina, toda ela é feita com o sangue. Você sabe disso, né, Fernando? Tem que ser com o sangue. Então, o sangue de Cristo absolveu o mal, o pecado do Satanás, então ele livrou. Aí, porque ele livrou os homens da morte, mas não encheu ele do Espírito Santo, porque ninguém ali mereceu o Espírito Santo. Apenas ele quis livrar o seu povo de uma mortandade. Mas todos eles ali foram errados, tanto é que levaram a picada da serpente e iam morrer. Mas a intervenção do Deus, nosso Pai, sobre ele, mandou o recado para Moisés: diga que aquele que olhar para mim, mesmo estando picado, mesmo estando à beira da morte, viverá. Então Deus livrou. Olha, aconteceu isso, morreram mais de 23 mil. Quanto mais se Deus não entrasse ali para representar a vacina espiritual. Mas quem representa mesmo Deus da glória, como animal, é o cordeiro, que usou o seu sangue para limpar os nossos pecados. E também, que representa a Deus em forma de Espírito Santo, é a pomba, a rolinha. Veja só, animais que são animais abençoados. Então, para que ninguém fique mais pensando que a serpente representa Jesus Cristo. Ela nunca representou Jesus Cristo. Quando um cientista pega uma serpente e diz tirar o veneno dessa serpente para que faça um soro, ele está representando a serpente, não. Ele está tirando o veneno dela para juntar e fabricar um soro para curar a maldade dela. Não está representando a serpente, não. Assim, Deus foi o primeiro passo na verdadeira vacina, que foi ordenar, diga Moisés, que quem olhar para a serpente ficará curado. Então é bom a gente saber disso, para não estar misturando as palavras, nem estar interpretando. Aqui não é interpretação, aqui é uma explicação. Tanto é que a própria Bíblia diz que o diabo, Satanás, o diabo e a serpente, quando está dando os nomes, né? Ele não esquece de mencionar a serpente, isto mesmo no Apocalipse já no Apocalipse. Então vamos ler agora, né, o 10. É 10, meu Deus. Não, 18, já lembro, já até 16, agora 18. 18 diz assim: e lançaram seus deuses. Quem foi que fez isso? Ezequias. Muitos já tinham deuses lá dentro. Aí, como pode ser isso, irmão Divaldo? Quem podia perguntar? Nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles são cristãos, eles oram a Deus, mas cada santo que eles intercedem, cada santo que eles dizem que é o protetor deles, aquilo está endeusando o santo.
E não se pode orar por ninguém que morreu, que é humano. Porque ao fazer isso, está tratando ele como se fosse um Deus. E Deus só tem um, o único e verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, vocês vejam como é importante, como Deus é glorioso, é importante, que Deus teve como título Pai, Filho e Espírito Santo, Adonai, El Shaddai, Elohim, Ujá, não é verdade? E todos esses títulos foram verdadeiramente Deus que criou, para que ele fosse tratado. Mas o que foi que ele disse? Eu gosto muito dessa expressão. É Isaías 52, 7 ou 6. Você já viram falar, Isaías 52, 6. O meu povo saberá o meu nome. Mas Isaías já está errado. Porque ele já sabe, conhece Adonai, o Shaddai, um bocado de coisa. E você dizer isso? Deus mandou dizer, o meu povo saberá o meu nome. E ainda disse mais, e naquele dia eu virei e direi, eis-me aqui. Isso não é maravilhoso? Significa dizer que nós sabemos o seu nome, não tem mais que alguém esteja adorando com o nome de Jeová, Adonai, El Shaddai. Pode ser colocado, está aqui na leitura, porque Adonai, eu sou desse, isso no livro, mas na adoração real, não, mas nenhum de nós crentes está dizendo isso, e muito menos filho de Davi. Porque Paulo não disse, João não disse, Pedro não disse, ninguém disse, todos eles chamou o Senhor Jesus Cristo. Zacarias 14, de 6 a 9 diz, e será o tempo conhecido do Senhor. Naquele tempo não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. E no tempo da tarde haverá luz. Ou seja, quando apresentasse o homem da luz. Aí diz que correrão águas debaixo do altar para o oriente e para o ocidente, ou seja, os dois lados da terra, Deus estaria chamando. E naquele dia, todos conhecerão que eu sou Deus, em outras palavras, né? E aí no 9 diz assim, e como é que diz? Eu serei Deus sobre toda a terra, naquele dia, e será o seu dia. Um será o seu nome, um será o Senhor. Ah, Gilvão, mas pode ser que ninguém ali ainda estava no Antigo Testamento. Antigo Testamento, nada. Os profetas do Antigo Testamento, mas estavam profetizando para o Primeiro Testamento, o Novo Testamento. Que se naquele dia conhecerão que eu sou o único Deus. E um será o meu nome. Está lá no versículo 9. Zacarias 14, 6 ao 9. Ah, mas só isso, Gilvan? Não, tem os testemunhos que dizem, dois ou três testemunhos, né, irmão Luiz? Né? 2 ou 3 testemunhos, né? Para confirmar, né? E João já diz isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí, o que mais importa agora para a gente conhecer é que diz, e nada do que foi feito sem ele. Porque ele fez todas as coisas e estava falando de Jesus Cristo. Mais adiante, eu me esqueci agora de dizer, eu já falei, mas eu não estava sabendo o que existe, veio na minha boca agora, mais adiante diz, e acontecerá que
nos céus e na terra e debaixo da terra, todos os joelhos se dobrarão e toda língua que Jeová é o... Não. Que é Adonai. Não. Esse é que eu estou... Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo é o Senhor. Glórias a Deus. Por que eu vou orar a Jeová? Por que eu vou orar a Adonai? Não é que está pecando não, se você mencionar. Mas não está correto com os discípulos, porque nenhum discípulo chamou. Se alguém chamar aí, me diga depois que eu olhe. Mas nenhum chamou, devemos adorar a Jeová, devemos no nosso quarto ajoelhar e pedir a Adonai. Não, ao Senhor Jesus Cristo. Rapaz, é o Senhor Jesus Cristo. E foi que Jesus Cristo disse sobre Deus. Olha aí. Agora vou mostrar, Gilvão, que Jesus Cristo mesmo mencionou Deus. Deus é a posição. Quando vocês pedirem, qualquer coisa a meu Pai, pedi em meu nome, e o Pai fará. E essa minha pregação de dizer assim, pedi a meu Pai e Ele fará, está errado. Porque Jesus não estava apresentando, Jesus não estava interessado em apresentar a posição dele. Jesus estava interessado de glorificar cada vez mais este nome chamado Senhor Jesus Cristo. Tudo que pedi a meu Pai, pedi em meu nome, e eu farei. Amém. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, tem isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Parece que me esqueci, mas vou dizer a palavra, que diz assim, há um só Deus, em Timóteo, e um só mediador, um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Jesus Cristo, homem. Amém. Jesus Cristo, homem, é o nosso Senhor, Deus da glória. Está vendo aí? Pedro dizia a mesma coisa, Paulo, porque toda a nossa vitória está no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu olhei para o Padre Cícero, eu rezei para o Padre Cícero, para o fulano tal, tudo é ignorância, é tanta ignorância, mas também é alguém dizer, eu fui pedir ao filho de Davi. Está errado também. Olha, irmão, você quer ter sucesso, faça o seguinte, esquenta Jesus e olhe para Jeová. Jeová, um texto de Jeová vai dizer isso. Jeová, que ele é o Pai, aquele lá. Está errado, não tem revelação. E Jesus Cristo disse ali em Daniel que nós aprenderíamos, teríamos revelação, que ia conhecer tudo, ia conhecer inclusive que no tempo do fim, a ciência, o conhecimento se multiplicaria. Agora, por que ele disse no tempo do fim? Porque isso não ia durar por muito tempo. Vocês estão vendo a desgraça que o mundo está por causa da ciência? Uma criança com 2 anos, que não sabe nem falar direito, mas sabe pegar o dedinho, parece um rabinho de rato, e fazer isso. E ali ele pega o programa que lhe aprover. Um garoto de 2, 3 anos, com um computador na mão, que antes era só daqueles homens que tinham feito grandes cursos. E todas as outras coisas mais. O mundo está desenvolvendo de tal maneira que todos os cientistas já sabem, se houver uma guerra atômica,
não sobrará ninguém. Quem está segurando não são o povo político, não. O povo político é que está segurando, não. Nem Estados Unidos, nem Brasil, nem China, nada. Quem está segurando, quem está retendo é Deus. É o Espírito Santo. Quando Deus, se Deus quiser liberar isso aí, aquele fogo que cai do céu, aquele fogo que destrói a terra, tudinho, serão provocados pelas bombas atômicas. Mas tudo tem seu tempo. Mas que nós estamos em cima do tempo, estamos. Então vamos voltar aqui à leitura, que ela é maravilhosa, mas nós temos que dar continuidade. Então, epa, o vento já tinha soprado para não ler errado. Então eu parei, foi enquanto 18, foi 18. Agora vamos ver 19, 18, agora vamos ver 19, 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão. Essa aqui já li, da mão do inimigo, que era Senaqueribe. Aí do 20, é o 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, falando da igreja dele. A filha de Sião te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti, ou seja, estás reprovado. A filha, a igreja de Deus, meneia a cabeça. Então nós devemos orar a Deus para quando vê essas ameaças que a gente vê aí, meneie sua cabeça e diga, você está reprovado, que Deus não vai permitir que você faça isso. Amém? A quem afrontaste e blasfemaste? Deus fez essa pergunta. É contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto contra o Santo de Israel? E lançaste teus olhos ao alto contra o Santo de Israel, por meio de teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão de meus carros, subi ao alto dos montes de todos os lados, e contarei os seus altos, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faixas, e entrarei nas suas pousadas extremas, até que o bosque do seu canto fértil eu entrarei também. Aí vou passar para o 35. Não, antes do 35, 28. No 28 diz assim, do mesmo versículo, diz assim, 28 diz, olha, por causa do teu furor contra mim, é Deus falando, através de Isaías, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol, Deus tem um anzol, portanto porei o meu anzol no teu nariz, ele botou isso também em Nabucodonosor, o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso é uma resposta gloriosa. Está no 18, aliás, no 19, 29. 19, 28. Deus deu a resposta para Senaqueribe. E diz, voltarás pelo mesmo caminho. Ele não disse, vocês vão voltar, não. Ele disse, doutor aqui, e voltarás. Por quê? E os outros? E os outros? Estavam todos mortos. Agora vamos ver o 35, onde é que ficaram os outros.
é no capítulo, aliás, do versículo 35 a 37. Diz assim, olha. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite que o Senhor tinha mandado essa respostinha para ele, naquela mesma noite, o anjo do Senhor, veja só, feriu no arraial dos assírios a 185 mil. Eita lá, 185 mil. Nenhum israelita puxou da espada, foi Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Veja só, 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Eu acho que ele foi aquele silêncio, não viu batida de nada. Meus soldados estão dormindo ainda, tudo deitado. Ei, rapaz, olha a hora da batalha. Ei, fulano, olha a hora da batalha. Vocês estão tão cansados assim, vamos destruir Israel. Aí, duro, tocava o cara deitado, o cara todo duro, virava tudo duro. Quando ele notou que não tinha nenhum em pé, meu amigo, eu acho que ele chegou com a calça suja em casa. Eu acho que ele chegou com a calça suja. Quando Deus faz isso, Deus dá um espírito de horror tão grande que o cara fica se tremendo. Fica da expressão do mundo aí, cagando de medo. Ele, às pressas, pegou, não sei se saiu correndo, pegou a portaria dele, foi bater em casa. Quando chega em casa, 2 filhinhos dele. Parece que eu estou vendo, papai, cadê os guerreiros? Já venceram Israel ou ainda estão acampados se eu ver aquele visitar? E parece que eu estou vendo ele assim. Dessa vez eu errei, meu filho. O que foi? Eu não sabia que o Deus de Israel, ele destruiu Samaria, o rei de Samaria. E Samaria também pertencia, ao povo de Deus, só que tinha se afastado. E ele tremendo, o que foi que aconteceu, papai? Meu filho, só sobrou eu. O quê, papai? Mataram, não morreu nenhum, só sobrou eu. É o Deus dele que é forte demais, porque eu não vi batalha nenhuma, ele estava dormindo, eu me acordei, só estava eu. Para cumprir que Deus disse, voltará pelo meu caminho dando viesse. Foi meu, foi papai, foi. Chegou assim, bateu no ombro do outro. Vamos acabar com essa festa. Os 2, filhos do rei, meteram a espada neles, a ponto de fazer deles um sarapatel. O filho dele não podia dizer, papai, vamos juntar mais gente para o exército? Não podia dizer, né, irmão? Vamos juntar mais gente, fazer um novo exército? Não. Foi Deus que botou na mente dele e disse, mata esse canalha, safado. Toma espada, toma espada, toma espada, e ele gritando, e toma espada, toma espada. Quer dizer, Deus humilhou ele de uma maneira tal, que ele foi derrotado pela mão de Deus, e é uma grande humilhação para eles, 185 mil homens. Mas derrotado pelos filhos, ainda era pior, porque a humilhação foi maior, ele morreu pelos filhos, morreu pela mulher. Então, essa é a história que Deus tem para mostrar aqueles para mostrar aqueles que vão afrontar Deus. É triste ver os humanos, como nós somos humanos, ver que foram afrontar Deus e morreram desgraçadamente. Cada coisa de você botar a mão na cabeça, você vendo aquilo pelo YouTube. Eu não gosto de ver, mas como eu vi aquele título, só vou ter a curiosidade. Cada pessoa cheia de dinheiro, não sei quantos milhões de dólares. E foi minguando, estão desgraçados, porque foram desafiar o nosso Deus. Esses homens que não permitem nem que se fale no nome de Deus, eu não gostaria de passar nem onde eles passaram.
para que a maldição não me atingisse. Vai ser muito grande, a ponto de nós cristãos baixar e orar a Deus em favor dele, para que Deus possa convertê-los. Mas o que eles estão fazendo, e aqueles que foram amaldiçoar Israel, nós temos que dizer o que a Bíblia diz: quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado, quem abençoar Israel será abençoado. E compararam Israel com Hitler, compararam Israel com Mussolini, fascista, por causa de coisa, a ponto do Benjamin Netanyahu, sofreu um grande golpe do coração. Como é que estão me comparando com o inimigo mortal de todas as nações da época da Segunda Guerra? Eles estão fazendo isso. Agora, mandam representantes quando tem festa dos verdadeiros terroristas. Mandam representantes, desejam felicidades a eles e só pensam no dinheiro. Onde descobre coisas aí, não é pouco dinheiro não, é negócio de milhões. Hoje, teve um quadro aí que eu não quero nem dizer, não vou mencionar o nome de ninguém, porque não é com medo não, mas o pastor nos orientou, a gente está dizendo isso, mas aquela pessoa que parecia um anjo, 200 milhões, mulher de outros 100 milhões, onde vocês conseguiram dizer todo em tão pouco tempo? Mas Deus está mostrando, mas Deus toma conta de todos nós. E em Deus somos mais do que vencedores. E outro título, amém, glórias a Deus. E outro título de Deus, Deus é o poderoso nas batalhas. Ninguém vai ficar insosso, não. Mas você pode sofrer o que for que nossos irmãos sofreram. Pensa os nossos irmãos, chifrada de boi, cada chifre desse tamanho, traspassando. Pensa os nossos irmãos sendo mordidos por leões. Mas eles subiram, antes de ele sair o último fôlego, eles estavam glorificando a Deus, a ponto de eles criarem um neologismo, que é o neologismo de mártir. O verdadeiro mártir é aquele que morre em testemunho de algo que é bom, que é glorioso. Por isso que Tiradentes também, ele é chamado de mártir. Que se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. E não culpe nenhum desses meus seguidores, que querem culpar somente a mim. E quem foi que carregou todos os nossos pecados? Quem foi que nos protegeu, nos livrou? O Senhor Jesus Cristo. Então, gente, vou dar só uma leitura assim que eu tinha escrito aqui. Olha. Deus nunca esquece do seu povo. Ainda que pareça tardio, nunca esquecerá. Ninguém caia, deixe sua fé cair não, que ele nunca esquecerá. Israel e os gentios têm sofrido muito, mas a vitória está muito perto. É importante crer e obedecer às palavras de Deus e crer em tudo que Ele nos aconselha através dos tempos, até aos dias atuais. Os profetas anunciaram, e o sétimo profeta anunciou tudo, citando as perseguições, o esfriamento da igreja, as guerras, o pecado, as epidemias, o desrespeito pelas coisas sagradas, e como foi no tempo dos reis e das crônicas e dos juízes, etc. Quem for santo, santifique-se ainda mais. Levantemos as mãos
e a cabeça, e olhemos para cima, de onde nos mandará o socorro, nosso Deus, que a nossa redenção se aproxima. No tempo de Jesus era vedado, ou seja, era proibido o evangelismo aos gentios e aos samaritanos. Em Mateus 28, 19, Jesus abre essas portas para todos, porque ele diz assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos entre as nações, né, ensinando-as e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ali Jesus estava abrindo a porta. Mas ele mesmo deu um testemunho. Eu escrevi aqui: Jesus abre as portas para todos. Estando sofrendo na cruz, quando ele disse assim, olha: Pai, perdoa-lhes, ele não sabe o que faz. Antes Jesus não queria nada disso. Jesus não gosta de misturar as coisas, não. O profeta Deus diz: Jesus sempre está... Mas no período final, ele fez os filhos de Jacó, que somos nós. Não é filho de ladrão nem trapaceiro, não. É filho de um homem abençoado, que sendo sempre humilde, sem ter condições, diz: eu vou vencer. E toda a igreja deve dizer: eu vou vencer. Vamos todos dizer: eu vou vencer. Aleluia! Aleluia! Eu gosto muito do evangelho do irmão Olivando, que Olivando prega e sempre ensinando a igreja a crer. Então veja só, então ele diz: pronto, eu teria que fazer aquele trabalho. Se ele não fizesse esse trabalho, irmãos, irmãs, como poderia haver uma crucificação? Se todos estavam aceitando Jesus ali na terra. E estava escrito que o sangue dele iria limpar os nossos pecados. Eu vi uma fala aí recente, de que, fala sobre a presença de Deus, que já falei aqui também, e dizendo que Judas não soube aproveitar a presença de Deus. Eu sei, estou ensinando da hora. Judas não soube aproveitar a presença de Deus. Eu já expliquei aqui. Então, nenhum irmão tem direito mais a dizer isso. Sabia disso? Que Judas não soube aproveitar, estar na presença de Cristo. Ele está inventando. Por mais que condene o irmão, está inventando. Porque eu digo a vocês, como foi a oração que Jesus fez? Pai, depois que ele tinha dito que tinha glorificado o nome dele, ele disse: olha, dos que me destes, nenhum se perdeu. Então, se Judas fosse salvo, poderia estar incluído, mas como Judas não foi, então não é porque ele fez isso, não. Ele nasceu com aquele estigma. Estamos esquecidos de Jeremias, no Isaías, que diz que Deus fez uns para o bem e outros para o mal. Então, que até Paulo mostra isso, que alguém vai retrucar e dizer: então, ninguém pode, como é que diz, desviar o pensamento dele. Como é que vai culpar a gente? Aí Paulo diz: homem, tu sendo barro, pode dizer o oleiro, porque me fizesse um vaso de desonra e outro com honra? Agora, Deus não comete de maneira alguma injustiça. Então, se Deus tivesse perdido Judas, ele podia orar assim: dos que me deste, nenhum se perdeu. Ele poderia, no meio de todos ali, todos juntos, quando terminou a pregação dele, que todos foram embora, vocês não queriam isso também? Pedro, que era sempre acusado de que isso, aquilo, outro, aí Pedro disse: para onde iremos nós, ou para quem iremos nós, Senhor? Só tu tem a palavra de vida eterna. Aí ele diz:
Eu não escolhi vós 12, mas um de vós não é só pecador, não. É um demônio. Deus salva demônio, hein? Deus salva demônio? A igreja toda, Deus salva demônio? Então Deus não salvaria nunca Judas, que Judas fez com o estigma da maldição. É como disseram também ali de Pedro. Pedro não estava na presença dele, por isso que negou. Pedro podia deixar de negar Jesus? Não. Hein? Se ele negasse Jesus, Jesus tinha dado uma profecia errada. Então a gente tem que pensar nisso. E nele perdeu a graça, não. A prova é que ele estava com a graça de Deus dentro dele, que ele chorou amargamente. Eu traí um sangue inocente. Ele pensava até que estava lijado. Se alegrou quando Jesus mandou o recado: vá para meus discípulos e chame também a Pedro. Pedro pulou de alegria. Ele vai me perdoar. Quando ele deu comida, deu tudo, vai concluir. Você fez tudo para aqueles homens. Aí disse: Pedro, vem cá, Pedro, vem cá. Pedro disse: pronto, e agora, e agora? Pedro, tu me amas mais do que Deus lá. Amo o Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Quando te converteres, guia meu povo. Pedro, tu me amas mais do que fulano, eu sei, Senhor. Aí depois Pedro, Jesus disse: eu vou fazer agora o bem duro. Tu me amas mais do que toda a igreja, o vosso pastor, a vossa mulher, o vosso pai, o vosso filho, os vossos irmãos. Você ama eles, a mim, mais do que todos eles. Aí Pedro disse: estou atolado. Será que ele vai descobrir outra coisa de mim? Aí ele baixou a cabeça e disse: Senhor, como que diz, tu já sabe de tudo? Senhor, tu sabe de tudo. Mas o que é que tu sabe? Que eu te amo, Senhor. Aleluia! Essa é a nossa oração. Saber que Deus, saber que nós o amamos. E a gente só pode mostrar esse amor aos nossos irmãos e orando também pelos nossos inimigos, que Deus mova o coração deles, mesmo que Deus não queira mover, mas deve orar. Que Deus os abençoe. Oh, igreja do Deus vivo, glórias a Deus. Então nem Judas podia ser salvo, nem Pedro pecou. Sabia? Pedro não pecou. Se Deus marcar, se Deus tivesse marcado para mim que eu ia ser um assassino, eu não poderia deixar de ser. Agora, quando ele diz: se fizerem assim, assim, assado, é outra coisa. Deus abençoe. Quem puder dar um like, eu agradeço. Quem não puder, o amor é o mesmo para vocês. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus.